fé, esperança e amor. Dentro de uma quarta folha reside o bom amor. Dentro de uma quinta folha reside um demônio. Após ser atingido pelos ataques dos demônios gêmeos, Nast Faust dizia: eu realmente não me importo em morrer, mas quando eu assumo o comando e olho para a coisa toda, não poderia morrer até que nossa vitória fosse garantida. Porém não tenho a luxúria de dizer essas coisas agora. Tenho que fazer algo a respeito desse demônio de ranking maior ou mais. Todos os demônios com quem fiz um contrato estão no ranking médio. Eles não podem nem tocar nesses demônios supremos. Eu conheço meus limites. Isso porque Nast então se lembra do passado. Ele estava na frente da lápide de seu irmão. Foi naquele dia que parou de fumar. Estava chovendo e Yami se aproxima dizendo: algum dia eu vou fazer meu próprio esquadrão. Eu, um capitão. Se eu fizer isso acontecer, você seria meu vice-capitão. Então nós dois iríamos rir juntos. Yami pega o cigarro e vai embora dali. Nast dizia: não importa como eu pague por meus pecados, não vou me perdoar, não vou me permitir ser elogiado ou levar os holofotes. Eu não posso e nem deveria ser como Morgan. Vou exterminar o mal com o mal nas sombras, até que eu morra. Ajude-me com minha aposta, Plumed e Wagner. Os demônios respondem: claro, você nos mostrou coisas que nós nunca poderíamos ter visto no submundo. Eu acredito em você, Nast. Ele se lembra de seu irmão dizendo: você tem o maior talento mágico. Nast então ativa a união demoníaca, modo Galos Felis. Naamah e Lilith ficam surpresos. O que é isso? Sua magia aumentou. Nast fica mais rápido e diz: por um momento, eu posso aumentar o poder de um único feitiço para a classe de um demônio supremo. Magia das sombras, monumento da reparação. Naquele momento, os demônios gêmeos são presos na magia. Nast dizia: me sacrificando, eu vou fechar vocês dentro do mundo das sombras. Um lugar sem luz, vida ou morte. Venham e brinquem, um pega-pega infernal e sem fim comigo. A escuridão começa a prender os dois demônios e de repente a magia se completa. Vemos as escrituras mágicas no chão e de repente de dentro do selo, poderes de fogo e gelo começam a sair. Aqueles são os poderes dos demônios de alto nível, Lilith e Naamah. De repente, um portal do mundo das sombras se abre e Nast é jogado para fora. Seu corpo estava totalmente ferido e caído ele tentava se levantar. O vice-capitão dos Touros Negros estava coberto por sangue e se perguntava: impossível, eles destruíram meu feitiço, algo que não existe fisicamente. A magia deles queima tudo e congela tudo. Lilith e Naamah saem do mundo das sombras. Naamah ativa a magia demoníaca flamejante e Lilith ativa a magia demoníaca do gelo, sombra e luz, e mesmo conceitos invisíveis. De repente, o braço esquerdo de Nast é congelado e o braço direito começa a pegar fogo. Ele grita de dor e vemos as máscaras de seus demônios, Plumed e Wagner, que quebradas estavam no chão. Lilith e Naamah começam a rir quando vem o sofrimento do cavaleiro mágico. Eles falam que aquilo é muito bom. Gritos de agonia e desespero, saindo da tortura de um humano, até tudo acabar. Nast, enquanto gritava, dizia em pensamentos: desde o começo eles estavam apenas brincando. Os demônios diziam: eu não consigo mais me segurar. Não, nem eu posso. Vamos matar ele, eu vou matar ele. Deixe-nos ouvir o seu último grito. A mão do demônio se aproxima do pescoço de Nast, que dizia em pensamentos: não existe humano que poderia bater um demônio superior. De repente Asta, com sua união demoníaca ativada, aparece para enfrentar os demônios. Ele protege o vice-capitão dos Touros Negros e corta o braço do demônio Naamah. Em pensamentos, Nast dizia: a única coisa que pode vencê-los é a anti-magia. Naamah fica surpreso por ter sido cortado. E Asta, furioso, dizia: ei, o que pensa que está fazendo ao nosso vice-capitão? Do lado de fora do castelo, Finral dizia: então ele seguiu em frente por conta própria. Minha nossa, esse cara está sempre apressado. O castelo estava tomado por aquelas raízes negras, além do fogo e do gelo que o cobria. Asta estava em frente aos inimigos e de repente vemos o demônio Guimodelo chorando. Ele corre para Nast e dizia: vamos, senhor Nast, nós estamos contando com você aqui. Se você morrer, não vamos conseguir escapar deles também. Nast responde: você está atrasado, Guimodelo, mas agora todas as cartas estão nos seus devidos lugares. Já não importa mais. Se apresse e vá derrotar a Tríade Negra. Naquele momento, Asta utiliza a sua espada para quebrar a magia que estava ferindo os braços de Nast. Ele dizia: não me diga que você não é importante. Graças ao seu treinamento, me tornei ainda mais forte.
obrigado. Então viva e testemunhe essa força. Naquele momento Nasti se surpreende. Ele vê a sombra de seu irmão ao lado de Asta. O homem sorri e diz em pensamentos: eu estava esperando um novo amanhã. Será que chegou? Ambos são boas pessoas, mas você é muito diferente dele. Asta respira e fica desesperado. Já passou 1 minuto. Eu consigo manter a união demoníaca por apenas 5 minutos. Então precisamos nos apressar. Naamah olha para seu braço cortado e começa a tremer. Porém, de repente, ele começa a rir e diz: nós passamos séculos no submundo e nada tão divertido aconteceu. Lieb, observando aquilo, sorri também e falava: mas quem diria que nós encontraríamos vocês aqui neste mundo? Lilith e Naamah, demônios de alto nível. Asta se prepara para o combate e, de repente, os 2 demônios atacam. Uma intensa rajada de fogo e uma forte rajada de gelo são lançadas na direção do garoto. Asta salta e flutua com suas asas negras. Ele utiliza sua espada e, com o poder da antimagia, consegue cortar facilmente aqueles poderes. De repente, um turbilhão de chamas envolve o corpo do garoto. Nasti observava tudo enquanto estava caído. Porém, Asta rapidamente começa a girar e desfaz as chamas que o cobriam. Ele parte para o ataque e se aproxima de Naamah. Asta desfere um corte com sua espada. O objetivo é arrancar a cabeça do demônio. Porém, Naamah se transforma em chamas e Lilith em gelo. Nasti percebe: seus corpos físicos estão desaparecendo. A cabeça dos 2 demônios se materializa novamente e eles diziam: balance a sua espada, balance. Pode nos atingir, você pode. De repente, os 2 demônios disparam várias magias elementais que começam a perseguir o Asta. O garoto da antimagia voava rapidamente e os demônios, gargalhando, diziam: qual de nós vai bater nele primeiro? Podemos matá-lo. Asta rapidamente para e se coloca em posição de combate. Ele invoca outra espada de seu grimório. Aquela era sua terceira espada, a destruidora de demônios. Lilith e Naamah ficam surpresos. Seus corpos físicos aparecem novamente logo que Asta ergueu aquela espada. Eles não sabem o que aconteceu. E com a sua outra espada, o garoto ataca e parte Naamah ao meio. Um dos demônios mais fortes é fatiado em 2. Seu corpo se parte e o sangue do demônio jorra. Porém, de repente, a magia de gelo da Lilith congela o corpo de seu irmão. Sorrindo, ela dizia: que pena, ele te pegou primeiro, Naamah, mas agora nós realmente poderemos brincar juntas. Nasti e Asta ficam surpresos com o que estava acontecendo. Lilith estava absorvendo o corpo e a magia de seu irmão. Ambos agora estavam se tornando um só. A nova forma então é revelada, um ser ainda mais assustador e imponente que diz: você é a presa suprema. Mal podemos esperar para ouvir você gritar. Nasti percebe: o poder daquela coisa é maior do que uma simples soma de força. Sua magia é muito poderosa. Parece que isso pode me deixar louco. Naquele momento, Asta gritava: você é provavelmente incrivelmente incrível e tudo mais, mas eu não posso sentir magia, por isso não posso realmente dizer. O demônio sorri e naquele momento cria uma muralha de chamas no seu lado esquerdo e uma muralha de gelo do seu lado direito. Aquele corredor feito de magia acaba se estreitando e Asta avança enquanto corta tudo com as suas espadas. Porém, não era fácil chegar no demônio supremo que voa para o céu. Asta tenta voar ainda mais rápido e Nasti percebe que do lado de fora do castelo, aquele demônio criou uma esfera gigantesca de chamas e gelo. Lilith dizia: então nos permita mostrar para você o nosso poder. As pessoas ao lado do castelo estavam com medo e o demônio falava: mesmo se você sair ileso, todos morrerão. Esse tipo de coisa dói, não é? Estendendo seu braço, o demônio joga a magia em cima do castelo e diz: sofram. Asta parecia pequeno diante daquele poder, porém ele não hesita e diz: tudo o que você fez foi ficar mais forte. Eu também fiquei mais forte. Naquele momento, a espada de Asta se torna ainda mais gigantesca e ele falava: primeira espada, a matadora de demônios. Com a lâmina da sua espada, o garoto tenta rebater aquele enorme poder mágico. E chegando ali, vemos 2 membros dos Touros Negros, que sorrindo diziam: qual é, cara?
o quão mais forte você ainda vai ficar. Aqueles eram Zora e Magna. Eles veem o momento exato em que Asta rebate o poder do demônio superior. Esse é o contra-ataque de Asta na luta contra o demônio mais forte. O demônio finalmente para de sorrir e seu corpo é atingido por seu próprio poder. Porém, Asta só tinha mais 2 minutos de transformação demoníaca. Ele abre seu grimório e invoca sua segunda espada, a habitadora do demônio. Asta parte para cima novamente. Ele deseja acabar logo com isso. O garoto então dispara um corte poderoso de anti-magia e logo em seguida desfere mais uma dezena de ataques como esse. Aqueles cortes de anti-magia conseguem fazer em pedaços o grande poder criado pelo demônio. Asta corre na direção daquele poder, que rapidamente explode com várias magias de fogo e gelo. O garoto, porém, quer acabar com o demônio, que é o causador de tudo isso. Ele avança utilizando a destruidora de demônios. E naquele momento, Lieb dizia em pensamentos: o que é esse cara? Eu era o mais fraco no primeiro nível do submundo. Eu nunca seria páreo para demônios supremos como esses. Lieb se lembra de quando Asta disse: obrigado, graças a você eu consegui lutar até agora. O demônio diz que essa fala deveria ser dele. É graças ao Asta que ele pode lutar contra esses demônios de níveis tão altos. O demônio supremo dispara várias esferas de chamas e ataques de gelo, porém Asta consegue cortar todos eles. Aquele demônio que gargalhava agora estava preocupado e se pergunta: mas o que é esse cara? Meus ataques não funcionam nele. Ele consegue me atacar. Não devia existir alguém assim. Toda a vida existe para me entreter, e ainda assim, isso não é divertido. O que você é? Que sensação é essa? Enquanto Asta atacava, quem sorria era Lieb, que diz: você não precisa saber, você nunca precisou aprender. Os demônios mais fortes do primeiro nível do submundo, ninguém era uma ameaça para vocês. Então é claro que você não consegue entender. Isso se chama medo. O demônio supremo estava preocupado e com medo de Asta, ele começa a voar rapidamente para fugir. O demônio tenta ganhar tempo. Ele se lembra que o garoto disse que sua transformação estava acabando. Lilith dizia: é provável que ele não consiga segurar por muito mais tempo. Se eu puder segurá-lo até ele vir, eu posso vencer. Asta gritava: é melhor se preparar, otário. De repente, o garoto dispara vários cortes de antimagia na direção do adversário. Porém, o demônio era muito veloz e Asta não conseguia alcançá-lo. Lilith volta a rir e diz: eu juro que vou te moer até virar uma polpa sangrenta. Seus companheiros também e cada ser humano neste mundo. Porém, de repente, Nasti surge das sombras, segurando aquele demônio com sua magia e dizendo: eu não vou deixar, pelo menos posso te segurar por um tempo. Que ironia, um demônio supremo que tem uma imensa magia, mas teme um humano e um demônio que não possui um pingo de magia. Lilith gritava para que Nasti a solte. Porém, antes que pudesse fazer algo, Asta aparece e desfere seu ataque. Ele parte o demônio ao meio enquanto diz: tire suas mãos sujas deste mundo. Lilith estava derrotada. Seu corpo partido ao meio começa a cair. Porém, naquele momento, a transformação demoníaca de Asta também se desfaz. Ele e Lieb começam a cair também. Porém, olhando um para o outro, os dois comemoram. Eles são irmãos de batalha que derrotaram um demônio supremo. O juramento de um amigo demônio é a prova da vitória. O corpo de Lilith é pulverizado. E já em segurança, Nasti diz para Asta e Lieb: união demoníaca. Parece que você ainda não a completou totalmente. Mas bom trabalho, seu idiota. Asta sorri e responde: eu sabia, vice-capitão Nasti, você realmente é muito parecido com o capitão Yami. A magia de Nasti captura Asta, que fica desesperado. Ele não gostava de ser comparado com o Yami. Porém, Nasti sorri, olhando para Asta. Ele se lembra de quem já foi no passado. De repente, o garoto começa a suar frio. A excruciante dor que ele sente no corpo inteiro após o retrocesso da união demoníaca. Asta não pode usar ela de novo, ou o modo negro, durante mais 30 minutos. Nasti dizia em pensamentos: a Tríade Negra atualmente tem poder no nível de um demônio de maior classe. Duvido que os outros vão conseguir durar 30 minutos. Morris está fazendo com que os portões do submundo se abram mais rapidamente. Ele também é um problema, mas a primeira coisa que precisamos fazer antes do próximo portão abrir é derrotar a Tríade Negra. Mesmo que a união não seja uma opção, a antimagia deve ser útil. Agora a pior situação é: vemos Dante Zogratis. Ele está lutando contra o capitão do esquadrão Louva-a-Deus Verde.
Dante é cortado, mas consegue se regenerar. Ele dizia: sua magia parece ser capaz de alterar suas propriedades para combinar com a magia de seu oponente, mas a magia do meu corpo superou isso. Estou impressionado por você ter aguentado tanto tempo. Você está no seu limite. Vemos o Capitão Jack completamente machucado, porém furioso. Ele dizia: eu estou indo cortar você. Dante começa a rir e responde: deixe-me agradecer por me divertir. Vou acabar com você de uma forma espetacular. Dante estende sua mão, porém de repente aparece um mar de chamas à sua frente. Depois disso, uma bola de fogo é jogada em seu rosto. Dante tenta entender quem fez isso. Aquilo nem sequer o feriu. Quem chega até ali para ajudar o Capitão Jack são os touros negros, Zora e Del e Magna Swing, que dizia: ei chefia. Dante se pergunta quem são essas pessoas. São peões, um bando de nada como vocês, não deveriam sequer estar aqui. Jack se pergunta: não são esses os garotos camponeses do Yami? Por que vocês idiotas estão aqui? Deem-o fora. Dante falava: vocês ouviram ele. Não há nada que vocês possam fazer. Magna responde: estamos aqui para lixar vocês e resgatar o Capitão Yami. Dante ouve aquilo e diz: existem aqueles que podem me entreter mesmo se a sua magia for mais baixa do que a minha. Como ele, por exemplo. No entanto, sua magia está muito abaixo. Não parece ser a anti-magia ou magia única de estágio arcano. Mesmo que ambos lutem comigo de uma só vez, não vai adiantar. Magna, ao ouvir aquilo, sorri e diz: não me entenda mal, amigo, mas eu vou acabar com você sozinho. Dante fica surpreso e começa a dar risada. Ele expande sua energia mágica, criando uma forte pressão e diz: se eu fosse você, eu pararia, a zombaria comigo. Magna sente aquela pressão e começa a suar frio. Dante continua: estou dizendo para você, te enfrentar não vai nem mesmo parecer uma luta. Magna fecha seu punho e diz em pensamentos: sim, eu sei que você é forte. Magna então se lembra de seu treinamento com Zora, que falava: esse feitiço não está completo ainda. Se você sair agora, você não será de ajuda, você apenas morrerá ou entrará no caminho. Magna estava desesperado. Ele queria ajudar o Capitão Yami, porém ele sabia que era fraco. Mas ele não pode apenas voltar para todos e fingir que isso não o incomoda. Voltando ao presente, Dante falava: eu não tenho a intenção de usar qualquer uma das minhas magias em um lixo como você. Ataque o quanto quiser. Assim que estiver satisfeito, dê-o fora daqui. Magna concentra uma bola de fogo na mão e pergunta se isso era sério. Ele aceita o desafio e joga aquela bola de chamas na cara do inimigo. Porém nada demais acontece com Dante, que se pergunta o que ele estava tentando fazer. De repente, um selo mágico aparece no peito do vilão, uma corrente mágica invocada. Aquela corrente de magia estava ligada ao peito de Magna também. Dante se perguntava o que eram aquelas correntes. E de repente vemos que sua transformação demoníaca perde grande parte do poder. Dante já não estava em sua força total e isso assusta ele. Ele dizia: eu não estou mais em 100%. Magna aproveita aquela chance para avançar e grita: o quê? Isso é metade? Isso é completamente louco. Não há uma maneira de um camponês como eu poder exprimir uma magia assim. É por isso que eu desenvolvi este feitiço. De repente, no punho de Magna, uma magia aparece. Aquele era um soco inglês feito de chamas. Ele avança e acerta a cara de Dante com um poderoso soco. Essa é a magia secreta de fogo, mata-mata das correntes da alma. Dante fica com o rosto ferido e surpreso, dizia: eu nem senti seu primeiro ataque, mas agora que ele... Magna falava: eu junto sua magia com a minha, e então a divido igualmente. Isto é, como eu luto com tipos como vocês. Sendo um camponês ou não, Magna Swing dos Touros Negros vai esmagar vocês. Vemos o que aconteceu há 6 meses atrás. Magna se colocou de joelhos e com a cabeça no chão implorou para Zora ajudá-lo. Me ensine o seu estilo de luta. No Reino Heart, eles me disseram que a minha magia era muito fraca, por isso eu não seria capaz de usar a mana para aprender técnicas de luta. Você é um camponês assim como eu, mas assim mesmo, de algum jeito, você conseguiu, especialmente aquele método que dobra a magia e retorna para quem a lançou. Aquilo foi incrível. A sua magia é fraca, mas mesmo assim você consegue
consegue lutar, então por favor, aquele maldito Lucky vai ficar mais forte. Não posso permitir que esse pirralho me ultrapasse, qualquer um menos ele, e também não posso decepcionar os touros negros. Zora se lembra de seu pai, um camponês com magia de chamas, que é um cavaleiro mágico. Não quero te ver se rebaixando, eu vou te ensinar. Só pare com isso, juntos podemos ter uma chance melhor de descobrir uma técnica nova. Siga-me. Zora leva Magna até sua base secreta. Neste local podemos ver diversos pergaminhos, livros e estudos de selamento mágicos feitos por Zora. Ele tem procurado pelos melhores métodos por anos. Você disse, eu posso usar aquele método de mana, mas no Reino Hert eles juntam os métodos de mana com a técnica de luta, fazendo com que façam parte das batalhas. Para usar esse estilo, é necessário uma grande quantidade de magia, bons instintos e também reflexos rápidos. Sou um camponês, não possuo nenhuma dessas coisas. Tudo o que posso fazer é armar os feitiços lentamente, de antemão, o que funciona muito bem para ataques poderosos, como aquele feitiço de contra-armadilha. Nós, os camponeses, temos a vantagem própria. As runas que fazemos com a nossa magia, insignificante para os outros, que eles ignoram. Ou seja, podemos levar o tempo que for preciso para construir armadilhas super complicadas antecipadamente. Sabendo disso, conhecemos mais sobre a nossa mana e sobre nós mesmos. Mas para isso, requer muito estudo e os resultados são lentos e o trabalho cansativo. Obviamente, você é do tipo burro e também impaciente. Acha que consegue fazer isso? Magna começa a estudar os feitiços e o tempo passa. Ele se perguntava, como posso derrotar um oponente com essa magia estupidamente grande? Se eu tivesse essa magia, seria tão incrível. Eu venceria qualquer um. De repente, ele tem uma ideia e grita, ei Zora, que tal esse feitiço? Zora nunca tinha pensado nisso, mas até que pode funcionar. Isso é realmente muito interessante. Contudo, provavelmente vai levar um absurdo tempo e paciência para fazê-lo. Magna trabalhou bastante nesse feitiço e voltando ao presente, vemos suas correntes de chamas. Ele dizia, levou 6 meses para fazê-lo, mas é claro que consegui. Um feitiço único que só eu consigo usar. Qual é? Nem é tão complicado assim. Ele diz para Dante, só vou me ligar a você e dividir a nossa magia igualmente. A magia secreta do fogo, combate mortal das correntes de almas. Deixe-me te dar uma resumida. Essa corrente é a nossa alma. Se você arrancar ou quebrá-la, sua alma vai enlouquecer. Então é melhor tomar cuidado. O Capitão Jack fica surpreso. Como um camponês é capaz de conjurar um feitiço desses? Zora responde, ele conseguiu. Se interferirmos daqui, acabará afetando o feitiço dele. Então apenas assista. Magna Suin avança mais uma vez e dá um soco na barriga do adversário. É assim que ele luta. Dante cospe sangue, mas revida com um poderoso soco na cara de Magna. Ele utiliza a magia gravitacional, luta interna pesada. O garoto sorri e diz, ei, não foi você que disse que eu poderia atacá-lo quanto quisesse? Dante sorri e responde, calha sua maldita boca, seu inseto imundo, magia gravitacional, presença do rei demônio. A gravidade em volta de Magna aumenta e o chão se quebra, porém ele sorrindo falava, temos a mesma quantidade de magia, posso me defender e aguentar os seus ataques. Magna então avança mais uma vez, com seu soco de chamas, ele acerta o corpo de Dante com aquele poder, e vemos que a barriga do inimigo estava queimada, mas Dante sorria dizendo, não importa o quanto tente, enquanto eu puder regenerar o meu corpo com magia, você nunca será capaz de me derrotar. Magna fica sério e Dante parte para cima com muitos socos. O garoto se defendia enquanto o vilão dizia, dobre os seus joelhos e arrependa-se por ter dito a audácia de pensar que poderia me desafiar. Zora, observando aquilo, dizia, mesmo que ele tente fazer você se ajoelhar, lute e continue lutando. Você manteve as suas chamas ardentes acesas e esteve se preparando para a batalha até hoje. Não importa se o oponente é o líder dos inimigos ou se ele é imortal, vença a luta, Magna. Naquele momento, o garoto se esquiva do golpe de Dante e rapidamente acerta um soco no meio da cara do vilão, que era Zogratis, jogando Dante no chão com toda a sua força. Enquanto isso, vemos Lucky Voltia correndo em toda a velocidade. Ele sente a magia de Magna. Voltando à batalha, Dante se levanta dizendo, porque você, como ousa, você socou na minha cara e ainda me derrubou no chão.
As rochas começam a flutuar ao redor daqueles dois. Esse é o poder de Dante. Com sua magia, ele joga todas as rochas na direção de Magna, que rapidamente quebra elas com seus socos. Dante então ergue sua mão e, compactando uma daquelas rochas, ele cria uma espada, utilizando ela para atacar o garoto. Magna se esquiva daquele golpe e acerta um soco explosivo em Dante. Porém, no mesmo momento, o demônio atinge o corpo do garoto com suas rochas que flutuavam ao redor. Dante consegue se curar, mas Magna estava ferido. O vilão dizia: vai em frente, roube metade da minha magia com um feitiço de submissão, e então vamos lutar de igual para igual. Você ainda vai se machucar, enquanto eu vou me regenerar constantemente. No fim, nós somos completamente diferentes. Você não é o único. Não, uma criatura grotesca como você nunca poderia me dar a alegria suprema. O garoto dizia em pensamentos: é isso mesmo, sou só um camponês. Eu não nasci incrível como um nobre ou a realeza. Não sou o Lucky, ele é um plebeu, mas tem instintos incríveis. Desde que reencarnou como um elfo, ele tem ficado cada vez mais forte também. Também não sou como Asta. Esse menino é um camponês como eu e não tem nenhuma magia, bem menos do que eu, mas ele tem a anti-magia. Isso é completamente insano. Tudo o que tenho é... Magna se lembra do passado. Ele chega até o Capitão Yami, que pergunta: foi ao reino Hert? Foi divertido? Ele diz que sim e pergunta por que o capitão deixou ele entrar no esquadrão. Yami responde: talvez porque parecia que tínhamos interesses em comum, mas também porque você parecia ser o mais corajoso dali. Essas palavras atingem Magna, que decide desde então nunca perder quando se trata de coragem. Essa foi a responsabilidade que Yami lhe deu, sempre ser o mais corajoso de todos. Magna avança e tenta acertar o Dante, mas o inimigo tentava tomar distância. Magna, porém, não pode ficar para trás. Ele quase estourou o cérebro para pensar nessa estratégia mágica e ainda treinou como um louco. Você não tem o direito de reclamar. Essas são suas palavras ao acertar a barriga de Dante com toda a força. Porém, devido ao poder de regeneração, o Homem-Demônio continua de pé e acerta um soco na cara de Magna. O Cavaleiro Mágico então defende o segundo soco, que vinha na sequência, e mais uma vez acerta um golpe no estômago do adversário. Magna começa a acertar a cabeça e o corpo de Dante com diversos golpes, enquanto se esquiva dos socos daquele demônio. Magna não para de atacar e gritava: eu vou te explodir em pedacinhos, seu perdedor. Os socos de chamas de Magna eram poderosos, mas de repente ele é atingido no rosto. Dante sorri e diz: boa tentativa, mas tá vendo? Essa é a realidade, a injusta e desigual realidade. Não importa o quanto um lixo como você lute, é tudo sem sentido. Dante estava intacto, enquanto Magna estava em farrapos. O Lorde Demônio avança para atacar, porém de repente a sua magia desaparece. Seu modo demoníaco é desativado e Dante, assustado, se pergunta o porquê disso. O poder do demônio desapareceu totalmente. Seu lixo, o que você fez dessa vez? Magna se levanta e, mesmo completamente ferido, ele sorria: eu não fiz nada, seu idiota. Nós só estamos sem magia. Com sua magia monstruosa, aposto que você nunca fugiu antes. Você também nunca lutou com ninguém que tinha tanta magia quanto a sua. Então, nem percebeu que estava queimando tanto. Dante começa a suar frio. Minha magia acabou. Então, perdi minha conexão com Lucifero também. Magna dizia: agora você não pode usar nenhum feitiço sem magia de gravidade ou magia corporal super regeneradora. Magna avança e, antes que Dante possa falar algo, ele acerta um soco em seu queixo. Apesar do impacto, Dante continua de pé e gritava: não posso perder, eu não vou perder para um ninguém como você. Ele acerta um soco na cara de Magna, mas mesmo assim, o garoto se mantém de pé. Ele contra-ataca com um soco certeiro e diz: cala a boca, seu psicopata! Naquele momento, Lucky Voltia chega no local, além de Asta, Lieb, Nasti e Gmodelo. Os membros dos Touros Negros ficam surpresos ao verem que Magna estava de pé, e à sua frente estava um dos irmãos Ogrates, completamente derrotado. A corrente das almas se desfaz, e nesse momento, ouve-se o uivo da vitória. Magna grita do fundo do seu coração. Ele provou seu poder e coragem. Sem forças, o garoto começa a cair, mas ora aparece para segurá-lo. Ele dizia: você venceu essa, Magna. O garoto agradece e os demais se aproximam. Asta, surpreso, falava: o Capitão Yami e eu trabalhamos juntos e mal conseguimos derrubar esse cara. Magna, você é realmente incrível. Ele então responde: mas é claro que sou. Nunca subestime os seus superiores, moleque.
Asta fala que Magna é muito legal e Lucky chegando ali dizia: Magna, estou muito ansioso para lutar com você na próxima vez. O garoto fala que vai vencer essa também e o Capitão Jack, observando aquilo, falava: sou um plebeu, mesmo assim trabalhei duro para chegar até a posição de capitão, não vou perder para os nobres ou a realeza. Sempre busquei adicionar plebeus ao meu esquadrão, mas quando aquele maluco do Yami deixou um camponês fazer parte do seu esquadrão, eu pensei, esse cara deve estar maluco, mas que merda, você acabou de mostrar uma coisa bem interessante. Nasti dizia em pensamentos: um membro da Tríade Negra, quando atinge o poder demoníaco em 100%, pode até mesmo se igualar a um demônio supremo, mas esse cara acabou de fazer isso, não sei como ele fez, mas que grande surpresa. De qualquer forma, agora podemos. Vemos Morris, Libardite e à sua frente um grande encantamento de onde demônios surgiam. Ele dizia: os demônios continuam aparecendo, que vista incrível. O Dante perdeu? Adoraria saber que tipo de feitiço eles usaram para derrotá-lo. Enquanto isso, junto dos touros negros, Nasti dizia: ao derrotar um membro da Tríade Negra, a eficiência da árvore de Qliphoth deve ter diminuído. Contudo, ao menos que derrotemos os outros dois que faltam, não seremos capazes de impedir o canal completamente. Sei que não tem muito e duvido que vá recuperar suas forças completamente, mas tenho alguns biscoitos de recuperação, então comam. Os touros negros comem rapidamente aqueles bolinhos. Eles gritam: estou pronto para agir e resgatar o Capitão Yami. Ele segue em frente e Nasti dizia: a influência mágica ao redor dos membros da Tríade Negra é tão intensa que não consigo nos levar até lá pelas sombras. De repente vemos algo quebrando o chão daquele lugar. Dante Zogratis se levanta novamente, porém seu corpo estava se transformando. Ele ficou completamente deformado. Seu grimório estava flutuando e ele dizia, como se eu fosse perder para alguém como ele. Porém, de repente, quem volta até lá é o Capitão Jack, que fala, como esperado de um membro tão poderoso da Tríade Negra: a velocidade de sua magia de recuperação não é brincadeira mesmo, mas parece que você não consegue controlar a magia desse corpo tão bem quanto imagina. Dante gritava: silêncio, eu sou imortal, matar, eu vou destruir todos vocês, jamais vou perder. Jack ativa sua magia de corte e fala: cara, só cala a boca, eu não odeio caras teimosos, mas aquele pequeno inseto venceu essa. Não vou deixar que arruine o momento de glória dele. O Capitão Jack avança e ceifa a vida de Dante. Enquanto isso, Asta perguntava para seus amigos: então quer dizer que todo mundo que estava no Reino Hert agora está bem? E se você está aqui, Lucky, então significa que somos levados até a Batalha de Vanica contra a Capitã Charlotte. E ao lado da maga de Clover, o Capitão Ril Boismontir também está lutando usando sua magia de pintura. Porém, Vanica ativa sua magia de sangue, que sai intensamente de seu braço. Ao ver aquilo, Charlotte dizia: mesmo que eu limite a magia de maldição dela com as minhas rosas azuis, seu sangue mágico é poderoso o suficiente para desfazer o meu feitiço. Vanica falava: acho que o nosso trabalho em equipe foi incrível, não é mesmo, querida Lolopética? Vemos Lolopética, que também estava ali, sendo controlada pela magia amaldiçoada de Megícola. A mulher demônio dizia: eu sabia que você seria impressionante se levasse a sério os seus ataques. Libertar todo o seu poder é uma sensação fantástica, não é mesmo? Ryu fica surpreso e grita por Lolopética. A magia dela sempre foi inacreditável e essa maldição só a deixou mais forte. Ele então ativa a magia de pintura gigante subterrâneo. Um gigante aparece envolto nas rosas da Capitã Charlotte, porém de repente ele é completamente destruído pelo poder de Lolopética. A garota, que estava sendo controlada pelo mal, avança na direção da Capitã. Charlotte jura que vai quebrar aquela maldição, porém de repente o corpo de Charlotte é perfurado pela magia de sangue de Vanica. A mulher demônio avança gritando: por que vocês não podem simplesmente apreciar a luta? Vão acabar morrendo por causa desse jeito irritante que vocês têm, sabiam? Ryu grita por Charlotte e quando a capitã estava prestes a ser atingida, algo acontece. Noelle Silva e Gadad aparecem. Eles conseguem conter o avanço de Vanica e também de Lolopética. Segurando Vanica com sua magia, Noelle gritava: estou aqui,
como eu prometi, Vânnica. A vingança entre Noelle versus Vânnica começou. A dívida do Reino Heart será paga. Noelle avança atacando com sua lança de água. Enquanto isso, Gadad estava preocupado e tenta conter a rainha Lolopética, que está sob o controle de Vânnica. Vânnica, com um sorriso sádico, provoca: Noelle, você ficou mais forte por mim, como eu pedi, e estou ainda mais forte agora. Você será capaz de brincar comigo? Noelle, furiosa, responde: como você ousa fazer isso com a Lolopética? Tenha certeza, Vânnica. Eu não. Nós, com certeza, vamos te derrotar. Nesse momento, Noelle manifesta o espírito da água, Undine. Vânnica começa a rir e diz que sabia. Charlotte estava surpresa, mas a Undine serviu a rainha Lolopética porque ela está com a Noelle, a garota da família Silva, e então se lembra do passado. Ela encontra a Dríade que disse: Noelle, antes da magia definitiva ou qualquer outra coisa, há um certo poder que você deve adquirir. A garota confusa pergunta qual, e nesse momento, a Dríade Elícia chama Undine, a espírito da água. Noelle, assustada, pergunta: Undine, você está bem? E a espírito da água responde: a magia de maldição enfraqueceu a minha força e temporariamente dissolveu o meu contato com a Lolopética. Para recuperar a minha força e armazenar mana, me mudei para o Grimório de outro mago qualificado, para o seu, Noelle. Você tem o que é preciso para se tornar hospedeira do espírito da água, mas francamente, prefiro não escolher uma garotinha grosseira, hostil e barulhenta como você. A Lolopética é a única em que realmente confio. Noelle fica nervosa. Mas o que foi isso? Eu não aceitaria um espírito como você de qualquer maneira. Porém, a Dríade aparta a briga e diz: ok, vocês duas, acalmem-se, vamos continuar. Usando metade de seu corpo, Vânnica manifestou fisicamente o demônio supremo Megícula. Enquanto os magos arcanos poderiam acabar com ela, existe outra possibilidade, um estágio que somente os hospedeiros espirituais podem atingir, aquele que purifica a malícia e destrói os demônios. O estágio santo, não é mesmo, Undine? Noelle fica surpresa com essa informação e diz: mas nesse caso, em vez de estar contando com o Asta e os outros magos do estágio arcano, você não deveria ter treinado o Capitão Fuego Leon e o Yuno também. Eles são hospedeiros espirituais. Além disso, a magia de Lolopética é enorme. Você não deveria ter lutado ao lado dela no estágio santo. Undine hesita, mas começa a revelar seu passado. Ela conta que há muito tempo fez amizade com a primeira rainha do Reino Heart e se tornou sua hospedeira, passando a proteger o reino e também o seu povo. Depois de muito tempo, ela conheceu Lolopética, ainda pequena, mas com vasta magia e qualidades para ser a próxima rainha. Ela era diferente das outras princesas em outro aspecto também. Lolopética nunca foi capaz de aprender feitiços de ataque. O melhor que ela podia fazer era criar bonecas de cavaleiros e utilizar feitiços que apenas pareciam ataques. Ela nunca seria capaz de alcançar o estágio santo ou destruir demônios dessa maneira. Aquela garota é muito gentil. Lolopética, rindo de si mesma, comenta: eu não consigo aprender feitiços de ataque. Sou um fracasso como princesa, não sou? Undine responde que isso não é verdade. A sua gentileza é o meu orgulho e alegria. Lolopética pergunta se ela acha isso mesmo, e a espírito da água pensava: me mantive em silêncio sobre o estágio santo. Sei que fui egoísta, mas era isso que eu queria. Até mesmo quando os hospedeiros demoníacos apareceram no reino de Spade, até mesmo quando Vânnica veio atrás dela. Meu único desejo era manter a Lolopética longe das lutas. De qualquer jeito, até mesmo quando Vânnica veio atrás dela, eu queria que ela continuasse a ser gentil. Porém, como resultado, ela foi amaldiçoada e depois sequestrada. Eu estava errada. A espírito da água começa a chorar. Noelle escuta aquelas palavras seriamente e a Dríade fica comovida. A garota do reino de Clover dizia: sim, não contar a ela sobre o estágio santo provavelmente deve ter sido um erro, mas você fez isso por gentileza, não é mesmo? Ser gentil, sentir afeição por alguém, como esses sentimentos poderiam ser considerados errados. Undine fica surpresa com aquelas palavras e Noelle continua: não nos damos bem, mas temos o mesmo objetivo. Vamos derrotar a Vânnica e resgatar a Lolopética. Junte-se a mim. Voltando ao presente na batalha, Vânnica ri loucamente e diz: estou apenas ensinando a ela sobre a sensação fantástica de liberar todo o seu poder. Sabia que a Lolopética tem um poder enorme só esperando ser libertado.
não é mesmo, Lolopética? Vemos Lolopética atacando Gadia com sua magia de água. Ele tenta se defender sem atacar sua rainha. Vânica grita, vamos, vamos, ataque também. Então sentiremos essa sensação incrível juntas, acredite. De repente Noelle fica séria e diz, já chega disso. Vânica rindo estende sua mão e ativa sua magia de sangue dizendo, Noelle, vamos nos divertir também. Aquela magia vai na direção de Noelle, porém vemos o poder mágico da garota subindo cada vez mais. Ela dizia, escute, tudo isso é culpa sua. Um golpe poderoso explode. O poder de Vânica se intensifica atacando Noelle, que se defende com sua magia de água. A vilã dizia, jamais a perdoarei se deixar isso acabar muito rápido. Vamos, me mostre do que você é capaz. Nesse momento Noelle responde, apenas cale a sua boca. Alguém como você, que faz o que quer e depois sorri como se fosse uma idiota, enquanto pessoas gentis se machucam e choram. É completamente intolerável. Eu vou destruir você. Transformação Drive, a armadura da Santa Valquíria. Essa é a nova armadura de Noelle, que emana puro poder. Ela emite um intenso brilho e Vânica assustada pensava, essa sensação, isso é, Vânica ativa sua magia, formando diversos monstros com a magia de sangue. Eles avançam para atacar Noelle. Essa é a magia de sangue, manada de feras vermelhas. Porém Noelle avança com golpes poderosos de sua espada, e voando como um ser angelical, ela consegue destruir cada um daqueles monstros. Vânica faz um sorriso trêmulo e diz, as feras vermelhas foram destruídas, tanto a sua aparência quanto a sua força estão completamente diferentes de quando a vi no Reino Heart. Que maravilhoso! Eu estive esperando tanto por esse momento. A Capitã Charlotte ainda estava presa nos espinhos de sangue criados por Vânica. O Capitão Rio tentava ajudá-la e dizia, Charlotte, mesmo que tenha sido as suas rosas azuis que enfraqueceram a magia anti-maldição, a força dela agora está em outro nível. A Noelle está incrível. Undine alerta a Noelle, não podemos demorar muito aqui. Acabe com ela em 1 minuto. A batalha está no limite e Noelle avança para o ataque decisivo. Ela responde, não, eu vou acabar com ela em 30 segundos. Ela avança enfrentando Vânica de frente. Noelle consegue se esquivar do ataque de Vânica e acerta a inimiga com um golpe. Uma intensa sequência de golpes entre as duas se inicia. Noelle tenta atingir Vânica com sua lança, mas a inimiga se esquiva no último momento. Vânica gritava, ótimo, isso é incrível, fantástico, Noelle. A garota mais uma vez avança utilizando sua lança. A vilã começa a rir e se lembra. É como os arrepios que senti naquela vez. Espera, há quanto tempo foi isso mesmo? Tenho certeza que tinha acabado de me tornar a hospedeira de Megícula. Eu queria experimentar o poder demoníaco e ficar completamente selvagem. E tinha aquela mulher que, de acordo com os boatos, era mais poderosa do que qualquer outra pessoa. Escutei que ela tinha ido para algum lugar isolado para descansar. Então saí do Reino Spade e fui me divertir um pouco. Vemos a batalha entre Vânica e a mãe de Noelle, uma luta que aconteceu no passado. A vilã dizia, você e esse poder demoníaco são absolutamente fantásticos, me entretenha mais. Acer Silva. Acer estava ferida e cansada, e Vânica avança mais uma vez. De repente um choro ecoa ao longe. Vânica observa Nozel Silva segurando a pequena bebê Noelle. Ela se aproxima rapidamente enquanto Acer se preocupava com seus filhos. Vânica dizia, mas que fofa, mas é tão barulhenta, não nos interrompa, talvez eu deva te matar primeiro. Esses são seus filhos, Acer, porque você tem crianças, eles devem te cansar muito, ficando no seu caminho. Qual é? Você não precisa disso, uma dama tão forte como você. Acer respira fundo, o poder de sua magia começa a brilhar e ela responde, deixe-me te contar qual é a coisa mais poderosa que existe nesse mundo. É uma mãe, quando está protegendo seus filhos. A aura de Acer explode e ela estava furiosa. Vânica para de repente e fica assustada com aquele poder. Acer avança em extrema velocidade e perfura o corpo de Vânica com sua lança. A vilã não teve tempo de reagir e começa a cuspir sangue. Ela então invoca uma magia, a magia de anti-maldição. Acer fica ainda mais ferida e cai de joelhos. Vânica estava voando e dizia, naquela vez eu tinha sofrido um ferimento letal e Megícula me disse para fugir, então foi isso que eu fiz. Me lembrei agora. De repente voltamos para o presente e Vânica invoca a magia da Fera Vermelha. Ela dizia, vamos, me dê mais, vamos continuar de onde paramos da última vez.
Para destruir aquele monstro gigantesco de Vanyka, Noelle invoca a magia Rugido do Dragão do Mar, que destrói completamente o ataque da vilã. O dragão gigantesco de água abre sua boca e Noelle sai de dentro dele. Ela gritava: "Você já fez tudo o que queria, então agora eu vou te fazer pagar por tudo isso." Ela atravessa o corpo de Vanyka com a espada e encara a inimiga com fúria nos olhos. É hora de pôr um fim às barreiras do destino. Vanyka cospe sangue, enquanto o dragão de água avança com fúria devastadora. Mas mesmo ferida, ela sorri e diz: "Você é fantástica, Noelle." De repente, a energia explode ao redor das duas. O dragão de água se desfaz após ser atingido pelas magias de sangue. A magia de Vanyka persegue Noelle, que voa intensamente para fugir daqueles ataques. Os espinhos gigantescos de sangue, controlados por Vanyka, aparecem no chão. Porém, Noelle consegue desviar de cada um deles naquele momento. A garota avança rapidamente até Vanyka e desfere vários golpes de sua espada. Vanyka, porém, sorri e grita o nome de Noelle. Nesse momento, a garota aplica um poderoso chute que acerta o rosto de Vanyka com toda a força. Ela fica assustada e é jogada para trás. De repente, uma parede de espinhos sai de seu corpo e vão na direção da maga de Clover. Noelle, com extrema rapidez e sua nova espada, quebra aqueles poderes de Vanyka. Ela atinge a maga demoníaca e uma grande explosão acontece. Um poderoso poder a joga na parede. Noelle estava acima de Vanyka, que estava com seu corpo totalmente ferido e caiu derrotada. A maga de Clover aponta sua espada no pescoço da vilã e diz: "Você perdeu, Vanyka." Porém, mesmo com o rosto coberto por sangue, ela responde: "Essa sensação incrível. Foi tão bom, Noelle. O que é esse sentimento? Será que é amizade?" Os olhos de Vanyka brilham. Ela fica feliz e diz: "Agora é a minha vez de te pegar, não é mesmo? Isso nos torna rivais. Vamos competir para ver quem fica mais forte." Noelle seriamente responde: "Até parece. Apenas com isso não tem como você estar se sentindo satisfeita. Vou acabar com você aqui mesmo, Vanyka." Noelle aponta sua espada para Vanyka, porém de repente uma aura negra começa a tomar conta de seu corpo. Esse é a demônio Megícula, que diz: "Vanyka, você é realmente muito intrigante, porém isso não serve mais." De repente aquela magia negra atinge Noelle e a empurra. A garota fica surpresa e reconhece aquele poder. Megícula dizia: "Lucifero e os outros ainda não nos notaram." E há as almas de 3 magos muito poderosos do mesmo sexo reunidos aqui. As preparações para o meu retorno estão concluídas. A magia negra que sai de Vanyka começa a tirar a vida das flores azuis. A Capitã Charlotte fica surpresa. O poder dessa maldição, isso é impossível, isso é impossível. Mas não há nenhum engano. Aquela é Megícula em carne e osso. Nesse momento, Megícula se manifesta por completo. Aquele é seu corpo original. Ela está sob os ombros de Vanyka. Noelle estava assustada e a demônio dizia: "Estive ao lado de Vanyka por muito tempo, então acabei simpatizando com ela. Porém, uma vez que Vanyka e Lolopética morrerem, a minha manifestação estará completa." De repente, Lolopética começa a absorver uma poderosa magia demoníaca. Gadia fica preocupado, porém de repente ele é atingido. Seu corpo recebe alguns cortes desferidos por Lolopética. Agora ela estava com um corpo parecido com o corpo de um demônio. Chifres saíam de sua cabeça e seu corpo estava cheio de magia demoníaca. Megícula dizia: "Se todos vocês morrerem com ela, tenho certeza de que não se sentirão solitários. Não estou certa, humanos? Mas antes disso acontecer, deixarei que lutem mais uma vez." Noelle fica furiosa. Seu inimigo agora é o próprio demônio. O corpo de Vanyka fica completamente escuro. Megícula estava sentada em seus ombros. Noelle, surpresa, pergunta como aquele demônio estava ali, já que apenas um dos portões do submundo estava aberto. A demônio fala que os portões são apenas uma garantia. Seu verdadeiro objetivo é manifestar a encarnação do mal através da magia anti-maldição. O feitiço requer preparações cansativas e alguns sacrifícios. Tem sido bem difícil. Acer Silva era uma nobre do reino de Clover. Amaldiçoá-la até a morte permitiu que Megícula manifestasse parcialmente a sua consciência no corpo de Vanyka. Ela, sendo uma talentosa hospedeira demoníaca, fez um contrato com Megícula, que é um demônio supremo. Por conta dela estar perto da morte, a demônio foi capaz de emergir nesta forma, mas ainda estava incompleta. Por fim, Lolopética, a rainha do reino Hert, quando Vanyka e ela morrerem, a manifestação de Megícula neste mundo estará completa.
E de repente Lolopética, que estava sendo controlada por Megícula, ativa sua magia de água demoníaca, a Hidra do Abismo das Trevas. Ela ataca Gadad, aquela era uma magia maliciosa, e Noelle pergunta o que ela fez com Lolopética. Megícula mexeu com a maldição e a transformou em um demônio. Achou que deveria dar a ela algumas memórias boas antes de matá-la. Noelle fica furiosa e invoca uma poderosa magia. A cabeça do dragão de água aparece e avança contra o inimigo. Porém, o poder de Megícula desfaz o feitiço de Noelle. Surpresa, ela percebe que seu dragão de água desapareceu. E Megícula ativa a magia anti-maldição, Mundo Decadente. No seu estado atual, a velocidade e potência desse tipo de magia não é capaz de te atingir. De repente, um campo de flores surge. Essa é a magia de Charlotte, a capitã das Rosas Azuis. Conseguiu se libertar e diz que não permitirá que Megícula faça o que quiser. Megícula diz que ela foi a primeira que conseguiu reprimir as suas maldições. É muito impressionante a rainha das roseiras. Nesse momento, o Capitão Uriel se coloca à frente. Ele precisa proteger Charlotte, custe o que custar. O feitiço magnífico da Noelle o inspirou. Com a sua pintura de magia, ele cria o Valhalla do Crepúsculo. Várias valquírias e uma fortaleza aparecem e do outro lado Megícula ativa a magia anti-maldição, libertação do escravo. Várias magias negras avançam sobre Uriel e sua Valhalla, que é completamente destruído. O capitão cai no chão ferido e enquanto isso, para enfrentar Lolopética, Gadad ativa a verdadeira magia do relâmpago, Nadaras do Astrausa. Ele decidiu que se tornaria o mago de ataque mais poderoso do Reino Heart, com o objetivo de eliminar todos os inimigos no lugar de Lolopética. Isso porque ela não conseguia fazer magias de ataque. Porém, Gadad estava perto de atingi-la. Sua barriga é perfurada por Lolopética. Noelle começa a gritar desesperada. Porém, de repente, sua união com o espírito da água acaba. O mergulho espiritual foi desfeito. E observando aquilo, Megícula diz que eles perderam. Essa força é amedrontadora. Agora que o estágio santo de Noelle chegou ao fim, ela acabou de perder a única maneira de derrotar Megícula. Mesmo que consiga liberar mais ataques de nível estágio santo, eles nunca a atingirão. Noelle estava caída na frente de Megícula, que dizia: essa área interna está preenchida com o meu feitiço, o Mundo Decadente. Ninguém pode vir te salvar, ainda que cheguem a te alcançar, serão inúteis. Isso já é motivo suficiente para desistir, não é mesmo? Foi divertido enquanto durou. Sua humana. Noelle fica furiosa e de repente ela percebe o que estava acontecendo. A poderosa magia de Lolopética estava logo atrás dela. A rainha do Reino Heart acaba de atravessar o corpo de Gadad. Noelle fica assustada e olha para trás. Gadad olha para ela e sorri. Seu rosto estava cheio de sangue. A espírito da água, Undine, também estava assustada. Gadad coloca as mãos na cabeça de Lolopética e dizia: não vai doer muito, perdoe-me, rainha Lolopética. Ele utiliza a magia de relâmpago, Pulsaranta, e dispara diretamente no cérebro da garota. Isso vai mantê-la imóvel por alguns segundos. O corpo de Lolopética treme e Gadad começa a cair. Ele se lembra do passado. Naquele dia decidiu destruir todos os inimigos de seu reino, no lugar da rainha, para proteger o reino. Mesmo assim, 6 meses atrás, ele falhou em deter Megícula e o ataque de Vânica, e assim Lolopética foi amaldiçoada. Gadad naquela época falou que nenhum pedido de desculpas poderia ser o suficiente. Ele não era digno de ser um guardião espiritual. Porém, Lolopética diz que isso não é verdade. Afinal, ela ainda estava viva. Se ele não tivesse lá, ela poderia ter morrido. Além disso, o fato de ninguém do reino estar machucado a fazia feliz mais do que qualquer coisa. Tudo graças ao Gadad. Porém, ele não estava satisfeito. Tentou proteger os cidadãos, o reino, proteger tudo. E como resultado, ela acabou ficando dessa forma distorcida e foi forçada a fazer o que jamais desejaria ter feito: machucar as outras pessoas. Gadad diz que realmente não era digno de ser um guardião espiritual. Mais do que o reino, era Lolopética quem ele queria proteger. Ele então avança rapidamente contra Megícula e, pensando em Lolopética, dizia: não vou permitir que a matem. Não vou permitir que você mate alguém. Não vou morrer pelo ferimento causado por você. Irei converter toda a vida que me resta em magia e destruirei o demônio que causou tudo isso. Aqui e agora, dessa vez, eu vou te salvar. Gadad se aproxima de Megícula e concentra sua magia na mão. Nesse momento, ele dispara a magia do relâmpago melhorada.
Apocalipra Astrausa. A magia atinge o demônio Medícula, que percebe que seu poder do mundo decadente não pode apagar isso completamente. Vemos que o poder de Gadad atravessa até mesmo as paredes do castelo do Reino Spade. Noelle então avança para desferir apenas mais um golpe. Ela não liga se for fraco, apenas precisa de poder mágico do estágio santo suficiente para perfurar o ponto fraco do inimigo. Noelle suava frio e ao se aproximar de Gadad, vemos que seu corpo estava completamente machucado. Ele estava inconsciente e à sua frente, em meio à fumaça, vemos uma enorme sombra. Enquanto Gadad caía, Medícula dizia: então esse é o feitiço alimentado com a sua própria força vital. Admito que seu poder ultrapassou as minhas expectativas. Você foi magnífico, humano. Vemos Medícula e suas enormes asas. Ela dizia: infelizmente meu corpo está sob a proteção de uma maldição de regeneração a uma velocidade ultra mega rápida. Undine fica preocupada com Gadad, mas nesse momento o corpo da espírito da água começa a se desfazer. Noelle não sabe o que está acontecendo e Medícula diz que o resultado é o mesmo da última luta, só que agora Noelle não pode usar o poder do estágio santo de forma alguma. Dessa vez realmente é o fim para eles. O Capitã Rill e a Capitã Charlotte estão feridos e fora de combate. Gadad e Undine também estão inconscientes. Lolopética está envolta em um enorme poder de magia aquática e Noelle está sozinha. Ela, porém, não se dá por vencido e ativa sua magia, porém antes que possa atacar, o poder de anti-maldição de Medícula afeta seu corpo, desfazendo a armadura mágica de Noelle. Primeiro seu ombro é afetado e Medícula fala: está claro que é impossível você me derrotar, e ainda assim insiste em lutar, mas por quê? É muito intrigante, mas realmente não entendo a razão. Poderia ser que é assim que os humanos geralmente superam as expectativas e são capazes de criar feitiços extraordinários. Vemos que o corpo de Noelle começa a ser afetado pela magia do demônio. Sua armadura aos poucos se desfaz. Medícula dizia: não existe um ser humano capaz de criar um feitiço que possa derrotar o meu mundo decadente. Demônios jamais desafiariam as ordens de alguém superior ao nível deles. Afinal é inútil. Entretanto, vocês humanos se agarram a princípios sem sentido e arriscam suas vidas por coisas insignificantes. Acer Silva lutou para proteger os seus filhos queridos. Este homem lutou para proteger a sua rainha, a quem jurou lealdade eterna. E você está lutando por esperança, mesmo quando não existe nenhuma. Por algo tão fútil, arriscar a sua vida meramente para proteger alguma coisa, porque humanos não desistem de uma vez. Noelle fica furiosa e pensava: é impossível para eu ganhar? Não seja idiota, eu já sei disso. Tem razão, por ser algo humano, não é necessário que você nos entenda. O que é esse demônio afinal? Sua força é absolutamente insana. Sabe, mesmo que as chances de vitória sejam poucas, tem certas vezes que precisamos apenas agir. A verdade é que, mesmo agora, tudo o que eu mais quero é debruçar sobre meus joelhos e chorar. Não é como se fôssemos vencer só porque não desistimos. No entanto, se desistirmos, certamente nunca iremos ter a chance de vencer. Ainda assim, a nossa verdadeira força está na vontade de nunca desistir. Noelle ergue sua cabeça e encara Medícula após dizer aquelas palavras. A demônio de nível supremo responde: não, eu realmente não entendo isso. Embora seja muito fascinante, não posso perder mais tempo com essas coisas. De repente, Lolopética aparece na frente de Noelle. Ela concentra uma poderosa magia e Medícula invoca a magia de anti-maldição e explosões de vida. Noelle fica assustada e Medícula diz: explodirei Lolopética e matarei todos os humanos que estão neste castelo de uma só vez, e então minha manifestação estará completa. Ela sorri enquanto observa Noelle. A maga do reino de Clover não desiste e avança na direção de Lolopética. Naquele momento, a grande explosão estava prestes a acontecer, mas voando em cima de uma espada de anti-magia, nosso herói aparece. Medícula fica surpresa e de dentro do grimório, com um trevo de 5 folhas, uma espada é invocada. Ele combate a explosão e encosta uma de suas espadas na barriga de Lolopética. Ele dizia: cara, essa foi por pouco, quase que eu não consigo. Os olhos de Noelle brilham. Realmente ela havia se esquecido. Foi isso que ele a ensinou. Asta aparece. Com sua espada ele quebra a maldição de Lolopética e segurando a rainha do reino Hert nos braços, ele dizia: é bom nos vermos novamente sãos e salvos, não é mesmo, Noelle? A garota Alverasta começa a chorar e então responde: astúpido, não estamos totalmente sãos e salvos. Medícula fica intrigada e pergunta:
Mas quem é esse humano? Asta finalmente chega e salva Lolopética. Ela estava em seus braços. Noelle olha para cima e fica feliz com a chegada do Asta. Segurando Lolopética, ele dizia: conseguimos manter ela longe da explosão, mas Megícula ainda tem outras maneiras de ativar a maldição dela. Lieb então pergunta: apenas um dos portões do submundo está aberto. O que um demônio superior está fazendo aqui? À frente daquela destruição, Asta consegue observar Megícula, que estava flutuando. E Lieb falava: olha, eu vou ser honesto com você, sem a união demoníaca, não temos nenhuma chance de ganhar isso. Megícula fala que ele conseguiu uma façanha como essa dentro do seu mundo decadente. Então ele é o usuário de anti-magia que Vanica e os outros mencionaram. Ele é intrigante, mas poderia perfeitamente criar uma situação bastante complicada. Chega de joguinhos. A demônio invoca uma maldição com suas mãos. Aquela maldição é ativada no corpo de Lolopética e também de Vanica. Elas começam a se contorcer enquanto um símbolo estranho aparece em seus corpos. Megícula dizia: primeiro eu vou matar a Lolopética e a Vanica, e depois me manifestarei completamente. Porém, de repente, as duas param de se debater. Algo estranho acontece. Megícula não entende como suas runas de maldição desapareceram de repente. Logo abaixo dela, vemos que um imenso jardim de rosa surge. Megícula fica surpresa ao observar logo à frente a Capitã Charlotte, que invocava sua magia. Ela novamente estava de pé e dizia que ainda consegue lutar. Com seu grimório à frente, a Capitã invoca um enorme jardim de rosas. Megícula se pergunta por que aquela mulher estava fazendo isso. Ela deveria estar se recuperando. Não só isso, mas a magia dela estava aumentando. Vemos o Capitão Ryu, que se levanta rapidamente ferido. Ele dizia: esse não é o tipo de feitiço que costumo usar, então demorou um pouco para ser ativado. Enquanto o Crepúsculo Valhalla estiver ativado, ele aumenta a magia de todos os meus companheiros que estiverem dentro de seu alcance. Isso faz com que eles não morram, não importa os danos que levem. Apenas por alguns minutos, nós somos invencíveis. Uma vez que o tempo acabar, todos os danos voltarão, mas a essa altura quem se importa com isso? Asta fica surpreso e completamente animado. Ele diz para Ryu que isso era insanamente incrível. Ele também estava feliz que o capitão sobreviveu. Ryu dizia em pensamentos: se o Asta não tivesse aparecido, ele não teria sido capaz de terminar isso antes que a explosão atingisse. Graças a isso, ele pôde realizar a sua obra-prima definitiva. Megícula pensava: individualmente, eles são totalmente insignificantes. Entretanto, quando combinam as suas forças, conseguem fazer tudo isso. Megícula fala que os humanos realmente são fascinantes. Os discípulos das trevas, que serviram para entreter a Vanica e ela, estão adormecidos abaixo desta torre. Sendo assim, ela irá controlá-los com o poder demoníaco e com o poder de Aster Silva e de Vanica, cujas almas pertencem a Megícula. Ela fará cadáveres vivos de sangue e aço, aproximadamente 100 deles. Megícula utiliza seu poder e os zumbis de sangue e aço aparecem, saindo debaixo da terra. Eles avançam para atacar os magos de Clover e uma batalha feroz entre as videiras de Charlotte e as valquírias do Valhalla de Ryu começam a acontecer, enfrentando os monstros de Megícula. Ryu começa a rir enquanto combate com toda a sua força. Charlotte estava séria e com seu poder ela tentava manter os inimigos longe. Asta protegia Lolopética, porém seu corpo estava todo dolorido. Eles vão acabar sendo arrastados para a batalha. De repente, uma magia de água envolve Asta e o protege. Aquela é a espírito da água Undine, que dizia: obrigada por salvar Lolopética. Asta fala que não foi nada e também agradece por Undine os salvá-los. O garoto pede desculpas. Nesse momento, ele é completamente inútil. O resto será com seus amigos. Noelle fica surpresa e pergunta do que ele estava falando. Asta havia acabado de chegar. Asta, porém, fala que Noelle é totalmente capaz de cuidar disso. A garota dizia em pensamentos: eu sei disso. Aposto que você, imprudentemente, percorreu todo o caminho até aqui. Como sempre, você já fez o suficiente. Noelle sorri. Ela fecha seus olhos e diz: só o fato de você ter vindo, simplesmente pensar em você, me dá forças para continuar. Ah, então realmente é verdade. Venho tentando explicar de todas as maneiras, mas... e pensar que eu perceberia isso em um momento como este.
Eu amo o Asta. Essa é a declaração de Noelle para ela mesma, que confessa para si mesma que ama o jovem Asta, porém agora eles estão em um campo de batalha. Por agora, ela vai focar em matar Megícula. Noelle dizia: vamos lá, Undine. O espírito da água cobre seu corpo. Megícula apenas observava Noelle. Ela novamente ativa o estágio final de nível santo e irá derrotar seus inimigos com esse sentimento em seu coração. Asta fica surpreso, seus olhos brilhavam e ele diz que Noelle é incrível. Noelle então voa na direção da batalha e grita para que Asta cuide da Lolopética. O garoto diz que fará isso e Noelle voa rapidamente ao lado das Valquírias de Ryu. Elas estavam indo na direção dos monstros de Megícula. Undine diz que elas não têm poder do estágio santo o suficiente para lidar com aqueles soldados. E de repente vemos o gigante Odin aparecendo. Ele cria 2 furacões que destroem os inimigos. Aquela é a magia de Ryu, a magia de pintura mestre de Valhalla. Ele sorria e diz: a Noelle tem o estágio santo e a Charlotte tem um ataque especial de anti-maldição. As duas são essenciais. Nesse caso, deixem que eu cuido da retaguarda. Charlotte grita dizendo que não estava nem perto de parar de lutar. Ela então invoca uma lança gigantesca feita de flores. Essa é a verdadeira magia da roseira, lança de videira carmesim. Ela dispara aquela gigantesca lança na direção da demônio Megícula. E Odin, o mestre de Valhalla, também ataca. Vendo aquilo, a demônio dizia: mesmo no calor da batalha, vocês humanos estão evoluindo cada vez mais. Eu sabia, vocês realmente são os melhores brinquedos. Nesse momento, Megícula cria monstros de sangue e ferro ainda mais poderosos. Eles avançam para cima da magia de Charlotte e Ryu. Um deles destrói as Valquírias e ataca Noelle. Ryu, preocupado, grita o nome da maga de Clover. Noelle estava determinada e não iria recuar, porém de repente alguém aparece como um relâmpago e destrói o corpo daquele monstro gigante. Esse é ninguém menos do que Luke Voltia, dos Touros Negros. Noelle fica feliz ao ver seu amigo. Luke sorri e dizia: eu vou limpar o caminho para você, me siga, Noelle. Ryu fica feliz e diz que isso foi excelente, todos eles são brilhantes. A inspiração continua crescendo dentro do coração de Ryu, porém se houvesse mais um mago de relâmpago para mostrar para eles o caminho, isso seria muito melhor. Ao longe vemos alguém se levantando, esse é Gadad, o guardião espiritual do reino Heart. Ele se levanta e com seu poder destrói vários monstros que estão ao redor. Ele dizia: eu já estou praticamente morto, mas mesmo assim eu sou muito grato por conseguir lutar por ela, a rainha Lolopética. Asta estava empolgado e diz que aquilo foi muito legal. Gadad observa que sua rainha está segura e que Asta a salvou. Luke também fica feliz ao vê-lo e os 2 magos que utilizam raios se juntam. Gadad do reino Heart e Luke Voltia do reino de Clover. Luke diz que eles devem fazer isso e Gadad concorda. Os 2 avançam em alta velocidade em uma linha reta até Megícula. Eles destroem todos os monstros que estão no caminho em uma velocidade incrível. Aqueles seres viram poeira, abrindo caminho para Noelle atacar diretamente a demônio Megícula. Megícula estava assustada, seu corpo estava sendo pulverizado pela luz. Noelle ataca com sua espada, ela irá dar o golpe final, porém Megícula cria uma barreira com sua magia de anti-maldição. Várias runas aparecem, travando a espada de Noelle. A maga de Clover começa a gritar e utiliza toda a sua força. Megícula, sorrindo, dizia: mesmo com a minha manifestação incompleta, estou genuinamente surpresa por você ter conseguido me pressionar com tanta força. Mas como pensei, isso é o máximo que você pode fazer. Todos os outros magos ali presentes estavam apreensivos. Eles esperam que Noelle cumpra a sua missão de dar o golpe final no inimigo. A espada de Noelle não conseguia alcançar a cabeça de Megícula e a demônio superior estava criando várias estacas negras de magia para destruir Noelle. A garota utiliza toda a sua força, porém de repente penas prateadas começam a cair na sua frente. As estacas de magia que iriam matá-la acabam sendo destruídas. Vários escudos se formam ao redor de Noelle. Aquele que tem o dever de protegê-la aparece. Esse é Nozel Silva, que dizia: como ousa aparecer diante da minha família novamente? Você não faz ideia de quanto tempo esperei por este momento. Nesse momento, o capitão das Águias de Prata se lembra de seu passado,
Quando era criança, ele segurava Noelle nos braços. Nozel estava assustado. Esse era o fim da batalha de sua mãe, o passado onde ela protegeu suas crianças. A maga do reino de Clover estava caída diante de seu filho, que grita por sua mãe. Nozel dizia: depois que a maldição foi lançada nela, minha mãe rapidamente faleceu. Os outros membros da família, que não sabiam de nada, assumiram que foi devido a ela ter recentemente dado à luz. Quando o feitiço de maldição atingiu a minha mãe, fui atingido com efeito secundário. Nozel não podia contar a ninguém que Megícula foi a responsável pela morte de sua mãe. Caso ele descumprisse isso, Nozel iria morrer devido à maldição. Se ele falar sobre isso com quem quer que seja, essa pessoa também era atingida pela maldição e o feitiço se espalha como uma doença. Nozel dizia: eu não posso contar para ninguém, tenho que fazer alguma coisa por conta própria, tenho que salvar a minha mãe, tenho que encontrar um jeito de quebrar a maldição. Acer estava de cama e ela chama por seu filho Nozel e dizia: é o bastante, por favor pare. Se continuar desse jeito, sua vida estará em perigo também. Não é fácil se tornar forte, mas não se preocupe sobre isso. Vocês todos um dia serão muito mais fortes do que eu. Então viva, Nozel. Essas são as palavras de sua mãe. Mas um ano depois de ter sido atingida pela maldição, ela morreu. Naquele ano, tudo o que ele pôde fazer foi assistir à sua partida em silêncio. Vemos o túmulo de Acer Silva. Seus filhos, amigos, servos e familiares estavam ali. Todos choravam. E olhando para a cruz, Nozel dizia: mais forte, eu tenho que ficar mais forte, para que um dia eu possa vingar a minha mãe e para que eu possa proteger os meus irmãos. Nebra e Solid estão crescendo cada vez mais fortes também, mas eles não seriam páreos para um oponente como aquele. E Noelle, ele se lembra que sua irmã não tinha aptidão para criar feitiços e pedia para ele lhe ensinar alguma magia. Porém, ele pensava de que se não houvesse chance dela poder ficar mais forte, seria melhor afastá-la. Por isso ele disse: fracassos como você não são necessários no campo de batalha. Nozel pensava que se ela fosse acabar se sentindo assim como ele, impotente, ele devia mantê-la longe das lutas. Ele disse para Noelle: porque nossa mãe teve que morrer dando à luz a alguém como você. Você matou a nossa mãe. Porém, na verdade, Nozel dizia aquelas palavras para ele mesmo. Em sua mente ele falava: foi eu que a matei, sou um inútil, não pude fazer nada, eu estava com medo de perder mais coisas e fugir, sou um covarde, não sou confiante, nem determinado o suficiente para proteger qualquer coisa. A essa altura, não tenho o direito de me envolver com você, mais forte é isso que eu preciso. O movimento lógico é se esforçar para se tornar o mago, o imperador. Não posso morrer agora. Consegui lutar contra oponentes que tinham magia perversa assim como demônios. Nesse caso, pelo bem dos tempos que estão por vir. Nozel se lembra de suas batalhas, das suas reuniões com os outros capitães do reino de Clover, dos seus inimigos que foram derrotados por ele. E agora, no presente, todos estavam surpresos por sua chegada. Ele dizia: neste momento, devo meus sinceros agradecimentos a todos vocês aqui presentes. Os magos se surpreendem com essas palavras do mais orgulhoso entre os capitães de Clover. Ele continua: e por último, nos encontramos novamente. Ele olha para Megícula e dizia em pensamentos: tudo o que eu já tive e tenho irá para este ataque. Nozel desfera vários ataques poderosos utilizando sua magia. Ele atinge Megícula, porém de repente ele percebe que nenhum de seus poderes a alcançou. A demônio dizia: que encontro comovente, é isso que era pra ser? Sinto muito, mas demônios não possuem esse tipo de sentimento. Megícula contra-ataca e Nozel fica surpreso, porém ao lembrar de sua mãe, ele fica furioso. Ele se lembra das palavras de sua mãe: você tem a força do aço e a flexibilidade da água. Nozel gritava: nem pense que pode bloquear isso. Ele ataca mais uma vez e Megícula dizia: meu sangue está fervendo, foi o aço que entrou. De repente, a demônio é destruída por Nozel e apenas o seu coração restava. Ela dizia: mas ainda assim, você não é capaz de destruir o coração de um demônio superior. Nozel diz que é como o esperado. Ele estava errado, afinal. Não devia ter tentado afastar a sua irmã ou deixá-la longe de tudo. Precisávamos crescer mais fortes juntos.
Noelle aparece de repente na frente de Nozel. Ela prepara sua espada para desferir o golpe final em Megícula. Noelle gritava: os humanos que recusaram a desistir derrotaram você, Megícula. Ela desfere um poderoso golpe e destrói o coração de Megícula. A demônio superior dizia: eu estava cautelosa, mas mesmo assim, achei que poderia facilmente vencer os humanos. Parece que eu julguei mal. Será que é por isso que me deixei interessar nesse poder das emoções humanas? A verdadeira força dos humanos. O coração de Megícula se desfaz e uma alma é libertada. Enquanto Nozel e Noelle caíam sem ter mais forças após a batalha, aquela alma toma a forma de sua mãe e abraça os dois. Acer Silva dizia: vocês dois realmente cresceram fortes. Acer rapidamente desaparece e Nozel junto de Noelle começam a chorar. A longa batalha finalmente acabou. Que capítulo insano, amigos! Gostaram do vídeo? Comente aí pra eu saber. E também quero indicar para vocês o meu novo canal de Monraz e Animes. Vou deixar o link no primeiro comentário aqui do vídeo. Dá uma olhada lá nesse novo canal, eu garanto que vocês vão gostar. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.